Graça e paz, igreja. Como é bom estar aqui com vocês nesse dia. Eu quero me apresentar, o meu nome é Karen. Para quem não me conhece, eu sirvo aqui na igreja, no departamento de mídias, eu fico mais nos bastidores. Mas hoje eu tenho a responsabilidade e a honra de compartilhar um pouco aqui com vocês a palavra. E eu tenho certeza que será um tempo de crescimento, um tempo de avanço, que Deus vai compartilhar conosco verdades, nos lembrar de coisas tão básicas, mas que são fundamentais para o nosso crescimento. E antes de mais nada, eu quero te pedir para você dar um joinha aqui embaixo, compartilhar essa live com os seus amigos, com os seus familiares, seguir a nossa página lá no Instagram, @verbobh. E olha, não é só porque eu sirvo, aqui na igreja, na parte das mídias, mas eu também trabalho com isso, com marketing digital, e vocês não têm ideia do quanto o seu compartilhamento, a sua curtida, os seus comentários, ele pode promover ainda mais o avanço dessa palavra. Se essa palavra ela tem te edificado, se essa palavra tem dado vida, tem te dado luz acerca daquilo que você tem que fazer, você não faz ideia de apenas um comentário que você fizer, às vezes, em algum post, alguma coisa que nós publicamos nas nossas redes, no Verbo BH, você não tem ideia do quanto que você pode possibilitar com que essa palavra chegue a mais pessoas. Então, não perca tempo, já compartilha aí com todo mundo, já faz já coloca no aviãozinho. Então, faça isso, compartilhe sempre que algum dos nossos ministros, alguma pessoa compartilhar alguma coisa nas redes sociais, você pode ter certeza que, apesar do distanciamento, do isolamento, o diabo ele achou que nós não iríamos congregar, que nós não iríamos estar juntos, que nós não iríamos celebrar a Deus, mas graças a essas mídias, a Deus e essas mídias digitais, essa palavra tem avançado. Então, seja um propagador dessa palavra também através das mídias sociais. E sem mais delongas, eu quero te pedir para abrir em João 14, do verso 6 em diante, Evangelho de João, e fala o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe replicou: Senhor, mostra-nos o Pai, isto basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tens me conhecido? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aí você pula lá para o versículo 16, e ele diz: E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nesse contexto aqui, que Jesus estava falando sobre esses ensinamentos, primeiramente, ele começou ali a compartilhar uma notícia que certamente não teve uma aceitação muito boa dos discípulos. Porque Jesus ele começou a falar: olha, eu estou indo para um lugar que vocês não podem me acompanhar. Então, vocês colocam um pouco no lugar desses discípulos. Eles caminharam ali com Jesus durante o tempo, observaram ali seus milagres que ele fez, as maravilhas que ele fez, compartilharam dos ensinamentos, eles viveram grandes coisas, grandes milagres, grandes maravilhas ali, ao lado de Jesus. E, de repente, Jesus ele vira e fala: olha, eu não vou mais estar com vocês durante um tempo. Então, o coração daqueles discípulos, eles estavam entristecidos, eles estavam perturbados. Tanto que antes um pouco, se você voltar um pouco dos versículos, Pedro ele fala assim: Jesus, para onde você vai? Por você eu darei a minha vida. E Jesus ele repreende ali Pedro e fala: você vai me negar. E Jesus ele dá essa repreensão e logo ele começa o capítulo 14 falando: não se turbe o vosso coração. Então, quando você observa essas palavras de Jesus, você consegue identificar como aqueles discípulos estavam se sentindo. Eu fico me imaginando nessa situação, eu seguindo uma pessoa, seguindo o meu mestre, o Salvador, aquela pessoa com a qual eu esperava durante muito tempo, eu ouvi a minha vida inteira falar que viria um Messias, e de repente ele me dava essa notícia: eu não vou estar com vocês durante um tempo. E se você olhar, Jesus ele fala: não se turbe o vosso coração, não fique amedrontado, não fique perturbado acerca dessas notícias. Eu vou para o Pai,
Eu vou construir moradas para vocês e eu voltarei e levarei vocês para perto de mim e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Então, Jesus ele dá essa orientação, não fique triste, porque eu estou cumprindo o meu papel e eu vou preparar um lugar para vocês estarem comigo. E Tomé, com um pouco do jeito duvidoso dele, algumas vezes, ele pega e fala com Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como que eu vou saber qual que é o caminho? Ele teve esse questionamento porque Jesus está falando, eu vou para o Pai, eu vou preparar um caminho para você, tá, mas como que nós vamos, o que nós vamos fazer? E Jesus ele traz uma tônica muito bacana, se você vê no versículo 6 que nós lemos, Jesus ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, não precisa de você se preocupar em encontrar o caminho, porque você já tem o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você me conhece, você conhece o Pai. Se você olha para mim, você olha para o Pai. E logo, Filipe, ele faz um questionamento, na realidade, ele faz um pedido. E durante muito tempo que eu li esse pedido de Filipe, eu falava assim, cara, como que você fez isso? Como que você fez esse pedido? Jesus acabou de falar que ele é o caminho. Quando você olha para ele, você conhece o Pai. Mas, estudando acerca desse assunto e entendendo um pouco o coração dos discípulos naquele momento, você consegue perceber que naquele momento de aparente desespero, de não conseguir discernir muito bem aquilo que viria, Filipe ele demonstra o desejo do coração dele. Ele acompanhou Jesus durante muito tempo, então ele entendia que o relacionamento com o Pai tinha uma diferença. Então ele falou, mostra-nos o Pai, isto basta. Ou seja, isso que eu estou sentindo, essa perturbação, ela vai me bastar apenas se você me mostrar o Pai. Existia ali um desejo no coração dele. Mas Jesus, ele tem ali um ensinamento muito poderoso, porque ele fala, Filipe, como que você me pede isso? Se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Se você considerar aquilo que eu tenho feito, você vai ver o Pai. Porque tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu não falo e não faço por mim mesmo. Pelo contrário, eu faço e falo porque eu vejo o meu Pai fazer. Então, se você olhar para mim, você vai ter a ciência de que tudo isso que eu estou fazendo é o Pai quem está fazendo. Tudo isso que eu sou é porque eu sou a expressão exata de Deus. Eu sou a expressão exata do Pai. E se você crer, você fará obras ainda maiores. Mas olha, não se turbe o seu coração, não fique amedrontado, porque eu vou para o Pai e eu vou rogar para que Ele envie outro Consolador. Outro quer dizer, outro igual a mim. Então, eu vou enviar outro Consolador, alguém que para estar ao seu lado e ficará para sempre com você. E eu gosto muito da versão amplificada, porque ela fala que vai enviar outro Consolador, e ele coloca entre parênteses, que é um Consolador, um ajudador, um advogado, um intercessor, um conselheiro, um fortalecedor. Então, Jesus está falando, olha, não precisa ficar amedrontado porque eu estou indo para outro lugar, simplesmente creia naquilo que eu fiz, naquilo que eu falei, creia que eu sou a expressão de Deus e creia principalmente que eu vou rogar outro para que você não fique órfão, eu vou rogar outro para ser o seu ajudador, eu vou rogar para que venha um advogado, uma pessoa que vai interceder por você, que vai te fortalecer, que vai te guiar em toda a verdade e vai te fazer lembrar de todas as coisas que eu tenho dito e as coisas ainda que virão. Então, Jesus ele fala, não precisa ficar amedrontado, não precisa ficar atemorizado, porque o conselheiro, outro virá para ajudar nesse caminho, nas coisas que virão. E a boa verdade disso tudo, e como vocês já sabem, é que o Espírito Santo ele já veio. O Espírito Santo ele já está em nós. Se você crê que Jesus ele veio como ser humano, ele morreu, assumiu os nossos pecados, ele ressuscitou para nos dar uma vida, para nos dar uma novidade de vida. Se você crê nesses princípios do Evangelho, se você crê nesses princípios do cristianismo, pronto. E você aceita, você já tem o Espírito Santo. Se você entende isso e você aceita, o Espírito Santo ele já habita em você. Aquilo que Jesus ele falou aqui em João 14, ele se cumpre já na sua vida. Só que muitas das vezes nós estamos como Filipe. Nós estamos andando com o Espírito Santo, nós estamos entendendo e discernindo entendendo e ouvindo aquilo que Deus está falando, mas nós não estamos considerando a presença. Nós não estamos considerando aquilo que Jesus que o Espírito Santo ele está ali conosco todos os dias. Ele se faz presente, Deus se faz presente
todos os dias na nossa vida. E nós ficamos muitas vezes amedrontados com as notícias, com aquelas coisas que nós ouvimos, com os noticiários, que nós desconsideramos que a presença está em nós, está conosco todos os dias. E às vezes nós limitamos a nossa comunhão para com Deus, às vezes pelo nosso serviço, ou às vezes pelo congregar no domingo. E quando nós nos vemos numa situação como essa que nós estamos vivendo, de isolamento social, de distanciamento, nós estamos ainda retornando gradativamente, não vamos voltar, às vezes, como tudo era antes, mas nós estamos nos adaptando a essa nova realidade. E quando você limita a sua comunhão apenas àquilo que você faz, ou ao seu congregar, você limita toda a atuação de Deus na sua vida. Você limita todo o seu conhecimento e toda a sua intimidade. E quando você firma a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, aquilo que é abalável, aquilo que é passageiro, você, quando vem as crises, quando vem a pressão, você não consegue se firmar. Porque você conhece Deus apenas pelo serviço ou apenas por aquilo que uma outra pessoa diz, mas você não está intimamente ligado com Ele. Você está como Filipe, às vezes andando com Deus, escutando alguns ensinamentos, mas não prestando atenção, porque às vezes a voz, né, das emoções ela está mais alta, que você não consegue discernir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está instruindo. E quando nós olhamos Marta, né, Jesus, quando ele foi visitar Marta, foi na casa de Marta e de Maria, Marta ela estava tão atarefada com as coisas que ela estava fazendo, que ela não considerou a presença de Deus, ela não considerou que Jesus estava ali, e ela ficou tão incomodada com isso, a ponto de questionar Jesus se ele não teria nenhuma atitude para com a irmã dela, porque a irmã dela simplesmente sentou ali e começou a ouvir aquilo que Jesus estava falando. Então, para você ver o tanto que isso é importante, o tanto que é importante considerar a palavra de Deus, considerar a presença de Deus, que Jesus, ele falou com Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria teve o desejo de sentar, teve o desejo de parar aquilo que estava fazendo, teve o desejo de abaixar muitas vezes aquilo que estava na mente, muitos afazeres, para considerar a minha presença, para considerar os meus ensinamentos, para considerar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ensinando. E essa parte não será tirada dela. E eu falo isso, irmãos, não negligenciando o serviço, pelo contrário. O serviço ele é essencial. Se hoje nós estamos avançando, se hoje nós estamos crescendo, existem pessoas que se disponibilizam para isso, existem pessoas que disponibilizam o seu serviço. E o serviço ele tem um lugar extremamente importante. Mas a tônica de hoje é para não considerar a sua comunhão com Deus simplesmente por causa do serviço. É considerá-lo todos os dias. É considerá-lo que Ele está ali com você o tempo inteiro. E eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito, e eu leio esse livro, na realidade, eu estou lendo rápido e devagar ao mesmo tempo, porque quando eu sento para poder ler, eu absorvo muitas coisas que estão ali escritas, mas também quando eu fecho aquele livro, eu fico ali um tempo sem pegar esse livro novamente, porque aquelas mensagens, aquilo que eu entendi, fica muito tempo na minha cabeça. E esse livro fala muito sobre os avivalistas. Fala sobre tanto os acertos quanto os erros que eles cometeram. E quando você para poder observar como que eles iniciaram, é porque simplesmente eles consideraram o valor de estar assentado, ouvindo, de estar assentado, se alimentando da palavra, de estar assentado, considerando a presença de Deus, de ter comunhão com Deus. Então, quando ele considera, quando esses avivalistas eles começaram, né, a fluir nas grandes maravilhas, é porque eles tiveram ali um tempo, eles tiveram sede, eles tiveram fome da palavra de Deus. Eles tiveram o desejo de alimentar e de se inclinar realmente e considerar a presença de Deus. Mas hoje muito se fala sobre avivamento, mas pouco se fala sobre intimidade. E Deus ele está nos chamando. E quando você olha para essa questão dos avivalistas, você percebe que o avivamento veio para promover uma mudança na sociedade. E como que eu olho para isso, e eu olho para a minha vida, e eu olho para o nosso país, para aquilo que nós estamos vivendo nessa situação,
Isso é um momento super propício para esse avivamento. É um momento propício porque as pessoas elas estão, muitas das vezes, sem esperança, sem saber o que vai acontecer, sem saber como que a economia vai girar, como que a saúde vai se resolver, como que vem uma vacina. Então, as pessoas elas estão, muitas das vezes, sem esperança. E o avivamento vem para simplesmente mudar essa visão de mundo. Ele vem para promover o reino, para mudar a situação de uma nação. E hoje, eu quero compartilhar com vocês, já partindo mais para o final, 2 conselhos super práticos para considerarmos a presença, para considerarmos estar mais próximos de Deus. O primeiro conselho que eu quero dar a vocês, ele é muito simples, que nós escutamos quase que em todos os nossos cultos, quase que em todas as vezes que nós assistimos uma live, e é Romanos 12, 2. Abra lá comigo em Romanos 12, 2. E ele fala o seguinte. Só um momento, que Romanos 12, 2, achei. Fala. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer considerar a presença de Deus, se você quer ter uma comunhão com Ele de uma forma mais próxima, e não apenas no serviço, mas uma comunhão diária, uma comunhão íntima, você precisa renovar a sua mente pela palavra. Você precisa considerar a palavra como um alimento diário. Eu sei que às vezes a gente tem muitas tarefas, muitas coisas para poder fazer. Talvez nesse tempo de distanciamento social, de isolamento, nós temos... eu não sou mãe, mas tem muitas mães que estão com os filhos em casa, então tem que dar atenção, tem que, às vezes, ajudar nos estudos. E o tempo, ele acaba sendo muito corrido. Mas, olha, hoje nós temos muitas ferramentas que podem nos possibilitar renovar a mente. Talvez você não tenha o tempo de sentar e fazer um estudo apurado da palavra, com um dicionário, com um comentário bíblico. Talvez você não tenha esse tempo, mas se você considerar os pequenos hábitos, as pequenas práticas, você já vai estar renovando a sua mente. Talvez você não considere muito, né, não tenha muita prática com a Bíblia em folha, mas existem muitos aplicativos. E você pode, muitas vezes, fazer um devocional com o seu amigo através desse aplicativo. E o seu amigo vai ser um motivador, vai ser aquela pessoa que também vai te impulsionar a renovar a sua mente por meio da palavra. Você pode, muitas vezes, compartilhar com ele comentários nesses aplicativos. Existem várias versões da Bíblia nesses aplicativos. Então, hoje, irmãos, você pode parar um pouco do seu tempo, do seu dia a dia, nem que seja, um pouco tempo. Mas se você considerar renovar a sua mente através da palavra, considerar ter intimidade com Deus através da palavra, você vai renovar a sua mente e você não vai mais se atentar para as coisas que são abaláveis, você não vai mais considerar aquilo que é abalável, mas você vai considerar aquilo que é eterno. E um outro ponto também, que é um conselho muito prático que eu quero passar para vocês, é a respeito da oração e da adoração. Eu assisti recentemente uma ministração da Nancy, e eu não vou muito pontuar acerca dessa ministração, porque eu quero te incentivar a escutar essa ministração. Ela está disponível no YouTube, se não me engano, ela foi ministrada no Verbo de Salvador. Então, é uma ministração muito rica, que fala a respeito desse assunto. Mas ela diz algo lá que eu quero compartilhar com vocês, é que Deus, Ele compartilhou com ela que existem muitas pessoas que até amam a Deus. Existem muitas pessoas que amam de verdade a Deus, de todo o coração, mas elas não consideram passar tempo adorando a Deus. E a adoração, ela tem um papel fundamental na nossa vida cristã. Cada vez que você adora, cada vez que você, dispõe ali do seu tempo para poder estar em intimidade com Deus através dessa adoração, através de adoração, nós conseguimos contemplar ainda mais o coração de Deus. E lá em Efésios 5, 18, fala o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha,
aqui fala para não se embriagar com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu quero tomar a liberdade de contextualizar isso um pouco nos nossos dias. Sabe, não se embriague com as notícias. Ter ali o conhecimento, saber o que está acontecendo com o mundo, ele é muito importante. Mas se você tornar aquilo como uma fonte de alimento para a sua vida, isso vai minar a sua fé. Então, não se embriague com as notícias, não se embriague com os noticiários que, muitas das vezes, tendenciosos, que te fazem ir contra uma informação, sendo que, às vezes, no contexto todo, aquilo é uma faísca que você pode considerar. Então, não se embriague com esse tipo de informação, não se embriague com os seus pensamentos, que muitas das vezes eles vão te conduzir para aquilo que vai te levar à tristeza, que vai te levar à depressão, que vai considerar, às vezes, a sua conta bancária. Então, não se embriague com essas coisas, pelo contrário, passe o seu tempo adorando a Deus. Passe o seu tempo entoando cânticos, orando em línguas, sabe? Considere a presença de Deus todos os dias da sua vida. Às vezes você talvez não consiga cantar cânticos. Eu, por exemplo, não nasci para cantar. Mas aqui não fala muito de afinação. Na realidade, não fala nada de afinação, mas fala de um coração disposto. Disposto a entoar cânticos, a cantar em salmos, a orar em línguas. Você pode também ter o auxílio dos nossos cantores, né, do nosso ministério, que tem músicas tão bíblicas, que cada vez que você escuta, você consegue discernir Deus ali, você consegue ser edificado. Então, às vezes, coloca lá uma música desses ministros. Se não tem tempo de colocar uma música, sabe, ore em línguas, mas passe tempo com Deus. Considere a presença de Deus. Considere mais daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele já fez. Não se fique considerando a circunstância. Sabe, às vezes você pode falar assim, Karen, você não sabe daquilo que está acontecendo na minha vida, você não sabe a minha conta bancária, você não sabe o que está acontecendo na minha família, eu perdi o meu emprego, sei lá, algumas coisas nesse sentido. Também você não sabe aquilo que acontece comigo, mas sabe, é tempo, eu vejo claramente Deus falando, é tempo de você abaixar o volume da ansiedade. É tempo de você abaixar o volume do medo. É tempo de você abaixar os questionamentos. Não é tempo de deixar o seu coração perturbado. Não é tempo de dar a atenção àquilo que vai minar a sua fé. Sabe, se for necessário, desliga a televisão. Desliga os noticiários. Mas considere a palavra de Deus. Considere adorar a Deus. Considere passar mais tempo com Deus. Eu tenho certeza absoluta, e a Bíblia ela é clara a respeito desse assunto. Quanto mais você passa tempo com Deus, quanto mais você considera a presença dEle, quanto mais você se alimenta dessa palavra, mais você é transformado. A chave de hoje é você conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Talvez nós não vamos conhecer Deus na sua totalidade hoje, mas à medida que você busca conhecê-lo, você cresce na sua intimidade com Ele. E quanto mais tempo você passa com uma pessoa, quanto mais tempo você ouve uma pessoa, isso já é supernatural no nosso dia a dia, você mais se torna parecido com essa pessoa. Então, quanto mais tempo você passar com Deus, quanto mais você considerar a sua presença, você vai se tornar parecido com Ele. E você vai propagar essa verdade para outras pessoas e vai edificar as outras pessoas. Olha, então, nesse dia, eu quero que você, se de tudo aquilo que eu falei, você puder tirar uma coisa, é essa, a sua intimidade com Deus. Ela é muito valiosa. Sabe, quando as pressões elas vierem para cima de você, quando as notícias baterem ruins, elas baterem a sua porta, não foque nisso. Foque naquilo que o Senhor falou. Às vezes, por um medo, por uma ansiedade, por uma pressão, você vai querer recuar. Você vai querer falar assim, não vai dar para fazer isso nesse tempo, porque a situação está assim, assim, assado. Mas se você focar naquilo que Deus já compartilhou no seu coração, se você focar naquilo que Ele já te disse, que Ele já, sabe, aquelas convicções que você tem por dentro,
Firme nisso, firme na palavra, firme na comunhão. E não considere as coisas terrenas, aquilo que é abalável. Não considere isso com maior importância do que a sua consideração com a palavra, com Deus, com a intimidade com Ele. Eu espero que você tenha sido edificado por meio dessa palavra que eu ministrei. E o meu desejo para você é que você cresça. Cresça em intimidade, que você possa conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo e considerar a sua presença. Seja abençoado na prática dessa palavra.